Sou Carlos Eduardo, mestre em contabilidade, contador aí na área de petróleo. Nem vou falar a empresa que ele trabalha, para não ter... Não, exatamente. Pessoal, boa tarde. Primeiro, parabenizar aí o Amaurício pelo evento, agradecer também o convite, né? Parabenizá-los pela determinação de estar aqui até essa hora, né? Para falar de um assunto que é, assim, algum tempo atrás, num evento lá no Rio, a indústria de petróleo ela estava ainda adolescente no Brasil, como mercado, né? Então eu tinha aproximadamente 14 anos de indústria de petróleo como mercado. Antes não existia indústria de petróleo, existia só a Petrobras, né? E alguma coisa em relação a refino. Hoje a empresa de petróleo, eu diria que ela é, no Brasil, jovem, né? A gente tem aproximadamente aí 20 anos, né? Muito incipiente. Se a gente for olhar para o mundo do petróleo como um todo, que tenha quase 100 anos, a gente ainda está bem pós-adolescência, né? E com todos os problemas do pós-adolescente, que é a grande maioria aqui na sala, né? E de ser no Brasil, né? Se você tem a indústria de petróleo, a característica principal dela é que ela é uma atividade extremamente complexa. E o Brasil é complexo, né? O que eu queria falar aqui com vocês sobre esse trabalho é exatamente isso. A gente consegue dificultar uma coisa que é bem complexa. Tá? Esse trabalho, ele é inicial. Ele vai ser apresentado na semana que vem na Feira de Petróleo, lá no Rio, na Rio Oil and Gas. Né? E eu acho que ele não tem todo o rigor metodológico da academia. Tá? A ideia foi fazer ter uma visão muito prática, né, que é vincular uma normativa com os modelos contratuais que existem aí, que são tratados na literatura. Não todos os modelos contratuais, porque não é aplicável, mas há dois deles. Né? E o grande ponto, assim, que a gente conseguiu, até adiantando um pouco a conclusão, né, do trabalho, essa normativa que a gente vai tratar aqui, que é a Resolução NP 25/2013, nessa comparação, na verdade, a nossa conclusão é que, na prática, a gente reforçou uma perspectiva do mercado, que é um quarto regime contratual no Brasil relativo à indústria de petróleo. Nós temos três. Concessão, que é o mais comum, partilha de produção, que por enquanto só tem um contrato, e ainda tem um contrato de serviço, que vem desde 74. Ele ainda não morreu porque o campo ainda está produtivo. Essa resolução ANP, a gente entende que seja similar a um quarto regime, porque ela possui características de outros dois. Você pode tanto enquadrar como um quanto o outro. Tá certo? E o principal ponto ninguém sabe ainda como evidenciar isso. Tá? A gente está falando do principal ativo da indústria de petróleo, que são as reservas. Quando a gente olha para o balanço de uma siderúrgica, tá? Qual o principal ativo? As fábricas. A empresa de petróleo, quando você olha para o balanço dela, você não vai enxergar o principal ativo. Tá certo? São as reservas de óleo e gás. E como mensurá-las e evidenciá-las, porque a gente não reconhece, cada regime contratual vai ter uma metodologia. Né? E esse aqui, a gente vai ter assim, a gente ainda não tem metodologia, essa é a proposta. Né? O que eu faço quando eu tenho um reservatório de petróleo que ele avança para uma área que pertence ao governo, ou seja, ele não possui contrato, ele não possui regime. O que eu faço com isso? Como é que eu reconheço essas reservas? Né? Então, essa é a agenda. Primeiro eu vou começar aí tentando igualar um pouquinho do conhecimento de vocês, né, com relação à monetização. Antes, uma meia-culpa. Eu tenho alguns problemas.
Um deles, eu sou meio desorganizado nas minhas ideias, então eu posso adiantar um assunto e depois voltar. Tá? Peço compreensão de vocês. O outro, eu sou um péssimo administrador de tempo. Então, por isso, eu vou delegar para outro péssimo administrador de tempo, que é o Amaury. Já está controlando, você tem 5 minutos. 5 minutos, viu? Quando faltarem 5 minutos, me avisa. Então, pessoal, o grande ponto aqui é o seguinte. A natureza ela não obedece à legislação. Ok? Ela tem a sua dinâmica própria. Então, o que acontece? O que é a unitização? Eu tenho, por exemplo, duas áreas concedidas para duas empresas ou dois grupos de empresas diferentes. Né? E qual é o conceito aqui no Brasil e geralmente no mundo? Para controle de gastos e produção. É o conceito de ring fencing. O que é isso? O palavrão é esse, né? Você delimita o reservatório, o resto da área você devolve para a União, para ela relicitar essa área. E ela vai ser relicitada por um valor mais valioso do que a oferta inicial. Por quê? Por semelhança geológica, você está do lado de uma área que tem reservatório de petróleo, você tem mais indícios ou mais informações para poder encontrar outro reservatório de petróleo. Então, quanto em áreas mais maduras, por exemplo, o Golfo do México, nos Estados Unidos, você tem mais casos de unitização. Por quê? Você já tem praticamente 100, 50 anos aí de regime contratual, as áreas ofertadas são cada vez menores. Surge a maior possibilidade de você ter um reservatório que avance para outra área. Ok? Mas você avança para uma outra área onde tem uma outra empresa, um outro grupo de empresas. Tá certo? O que acontece na prática? Acontece a formação de um terceiro arranjo contratual, um terceiro consórcio. É um casamento forçado. Aqui você escolheu com quem casar. Teoricamente. Aqui você escolheu com quem casar. Aqui você vai ter que casar com quem estiver desse lado aqui. Você vai ter que casar com quem estiver desse lado aqui. É feita uma reproporção das participações naquele reservatório. Tá certo? Como é que é feito no mundo? Olha, é um novo ring fencing com outros participantes, né, e vai ter nível de acumulação de gastos e de produção naquela área ali. Então ali eu tenho um exemplo, 2 campos, é como se eu tivesse a formação de um terceiro campo, com as mesmas regras. Tá certo? Bom, digamos que eu não tenha uma outra empresa ou grupo de empresas desse lado. Essa área ela não não foi licitada, é uma área que pertence à União, né? E aí o reservatório avança para o outro lado, né? O percentual dele que avança para o outro lado. O que o mundo normal faz? Para que não haja interrupção da produção para rediscutir os termos do contrato, né? Os governos mais esclarecidos fazem um dente. Toque a produção. Permanecem os mesmos critérios de apuração de gastos, de apuração de participações governamentais, são os encargos sobre a produção, impostos, enfim. Toca o barco. No Brasil, não. No Brasil, com a resolução 25, ele fala o seguinte, olha, o regime contratual aplicado a essa jazida, esse reservatório, independe dos demais. Então, na pior hipótese, que ela vai se concretizar daqui a pouco, eu tenho já está se concretizando, eu tenho um regime contratual sobre concessão aqui, ou, por exemplo, partilha de produção aqui, ou cessão onerosa, né? No caso do Brasil. E esse aqui é diferente dos dois. Em termos contábeis, em termos de controle, o que significa para a gente? O meu nível parava em campo. Esse cara aqui. Agora, meu nível de controle é por reservatório. Tudo que acontece naquele reservatório, vamos supor que metade esteja desse lado, metade desse lado. Você vai pegar metade dos gastos, metade da produção, alocar a esse campo e apurar as participações governamentais, o mesmo do outro lado. Então você desce o nível de controle. Então, ok? Essa é a nossa atual conjuntura. Tá? Então, o primeiro aspecto é a complexidade
de controle. Tá ok? Segundo aspecto, tem vários, tá, gente? E no finalzinho eu vou comentar dos demais. Mas, por exemplo, o primeiro é a questão legal / contratual. A União, ela agora é um agente econômico. Ela participa diretamente da atividade econômica, através da PPSA, que é estatal para as áreas estratégicas do pré-sal, gestora de contratos, ou a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Mais um problema. O regulador atua na atividade econômica junto com o regulado. Então, mais um problema aí para a gente resolver. Bom, o professor Maurílio vai circular com vocês o artigo, e isso aqui é só para a gente, só para dar um highlight bem superficial sobre o assunto. Quando eu tenho esse tipo de situação, na verdade a gente tem que fazer uma data de corte, né? As empresas negociam esse acordo que no Brasil a gente chama de individualização da produção, e você faz um ajuste de produção e de gastos, né? Retroagindo até um determinado período no passado. Ok? Então esse é mais um outro aspecto aí para a gente estudar. Bom, o que nos motivou a escrever isso daí? Esses números, a gente está falando de 27 acordos de individualização da produção que estão protocolados na Agência Nacional de Petróleo. Somente 27. De 2013 para cá, que é quando eu comecei a trabalhar nesse assunto lá na Petrobras. Tá? Então acho que os números falam por si só. Vejam que eu não estou falando de todo o potencial petrolífero do Brasil. Estou falando do potencial petrolífero de 27 acordos de individualização da produção. Ok? É esse volume de investimentos e esse impacto no nosso PIB que a gente está falando. Tá? Estão congelados na ANP. Estão congelados no Ministério de Minas e Energia. Eles estão revisando toda a regulação. Tá? Não estão congelados desde agora, eles estão congelados desde 2013. Okay? Por absoluta falta de regulamentação. A portaria ela não é clara, ela é falha em vários aspectos. Certo? Bom, isso é só um detalhezinho aí para... Eu falo de regimes contratuais, então é só para a gente ter uma ideia de como é que está distribuído no mundo. Tá ok? Nós temos esses tipos de contratos, tá? Alguns autores falam que são 4 contratos, eu particularmente trato como 3, sendo que o de serviços ele se subdivide. Eu tenho o serviço puro e o serviço com risco, e tenho o contrato de concessão, que é o mais comum. As características dessa portaria, elas estão vinculadas com os dois últimos, né? Contrato de serviço com cláusula de risco, e contrato de partilha de produção. Vamos ver rapidinho o que é cada um deles, depois no final concluo aí comparando a resolução ANP com esses contratos. Tá? Na verdade, contrato de risco, a empresa ela assume todos os riscos da operação, tá certo? Mas nem todos os benefícios. Essa é a prática. Na verdade, esses dois contratos eles têm um viés muito nacionalista. Tá? Então, geralmente você só vai encontrar esses dois tipos de contrato, serviço e partilha, que é o seguinte, em países subdesenvolvidos. Certo? Porque tem aquela ideia de que é um recurso do país, né? Esse recurso do país eu não posso outorgar para nenhum ente privado. Tá certo? Eles vão expropriar os nossos recursos. Bom, como é que funciona esse cara aqui? Você contrata uma empresa, ela vai prospectar uma área, caso descubra petróleo, os investimentos, né, ela vai ter o reembolso, a recuperação desses investimentos em óleo e com um prêmiozinho, uma remuneração adicional, que pode ser em óleo, pode ser em dinheiro, enfim. Geralmente, esse tipo de contrato, o reembolso dos gastos e a remuneração é em óleo. Okay? Algumas empresas elas se interessam porque elas precisam de reservas, né? Então, se a remuneração é em óleo, geralmente elas conseguem evidenciar essas reservas nas suas demonstrações financeiras. E aí, seu valor de mercado se mantém ou melhora, né?
O contrato de partilha, ele é bem similar. Tá? Ele é bem similar. A grande diferença de um para o outro é que, geralmente, os contratos de serviço eles possuem cláusulas onde a empresa ela é proibida de divulgar reservas, né? Porque as reservas pertencem ao Estado. No contrato de partilha, não tem essa condição. Mas a remuneração da empresa petrolífera é bem similar. Você, de toda a produção depois que você vem a efetuar, né, efetuar a descoberta que produziu o petróleo, uma parte dela é a título de reembolso ou recuperação de investimentos. A outra parte, que é o que a gente chama de óleo lucro, ela é dividida entre Estado e empresa petrolífera ou consórcio, por isso partilha de produção. Esses percentuais eles variam de contrato para contrato. Certo? Então esse é um gráfico aí básico, né, sobre como é que funciona a partilha de produção, né, nesse regime, tá? Como é que se subdivide o óleo. No Brasil você você tributa tudo, tá, ok? Então toda a produção, independente dela ser óleo custo, óleo lucro, quando da venda, enfim, ela vai ser tributada, lá fora não. Tá? Na África você só é tributado a parcela que é o óleo lucro, tá, ok? Que é a remuneração, eles entendem como sendo a remuneração efetiva da empresa. A outra parcela que é o óleo custo é o mero reembolso de gastos. Opa! Então é só um quadrinho aí comparando os dois tipos de contratos, tá? Eu vou passar por esse cara aqui para a gente falar um pouquinho da resolução ANP 25/2013. Eu separei alguns pontos e, bom, o que dá muita margem aí para discussão? Está dando muita margem para discussão. Principalmente o artigo 17. Tá? Então, o artigo 15, aquilo que eu falei para vocês. O regime de exploração desse reservatório, dessa área não contratada, independe do regime. Então, que regime é esse? Não é concessão, não é partilha, não é cessão onerosa, o que é isso? Né? Como é que eu enquadro esse cara? Como é que o que a gente chama de book de reservas? Como é que eu evidencio essas reservas ou não evidencio nas minhas demonstrações financeiras, nas minhas notas explicativas? O artigo 17 ele é mais polêmico, porque pressupõe um ganho indevido da União. Ou seja, ela não participa da atividade de risco, ela só participa a partir do ponto que não há mais risco. Eu descobri reserva, declarei comercialidade, que é o marco principal, é o marco formal, o projeto é viável, e a partir daí eu começo a desenvolver o projeto, ou seja, construir as instalações de produção. E ela só aceita partilhar os gastos até a partir desta fase. Tá? E a prática da indústria no mundo é você retroagir desde o início do projeto, ou seja, na fase exploratória, na fase de pesquisa. Ok? Segundo, bom, ainda dentro desse artigo, mas no parágrafo, que é outro ponto polêmico, ela participa dos gastos, mas não participa do desembolso. Você paga e eu te reembolso depois, em óleo. Né? Então você adianta capital. Quando começarmos a produzir, eu pago essa dívida e pago os custos de operação. Tudo em óleo. Assim, a gente tem diversos estudos. Você pode... Eu estou dando só uma fração desse estudo aqui, mas a gente pode pensar, por exemplo, em impactos tributários. A minha remuneração é em óleo, né? Ele está me reembolsando em óleo. Ou seja, se ele tem 10% do reservatório, ele vai estar se apropriando de 8 ou 5% da produção. Essa transferência de óleo é tributada pelo ICMS porque tem transferência de propriedade, né? Ou seja, eu já não enquadro no conceito de aquisição originária. A retirada da produção pela União é diferente do seu work interest, ou seja, da sua participação. Você está transferindo propriedade de um produto para um terceiro. Então esse é um outro ponto aí em discussão. Muito por conta desse parágrafo, ele é extremamente sensível. Tá?
Outra questão, bom, já que a parcela do Hora da União, o royalty é devido, já que o royalty você paga, para uma parcela fica com a União, outra parcela fica com os estados, mas enfim, mas esse Hora da União, a produção dela incide royalty, né? Participações governamentais, enfim, tem uma série de questões para serem debatidas, né? Enfim, o resumo dos principais parágrafos, né, a gente fosse colocar, fazendo um resumo disso daí, dos principais pontos que tem a ver com o conceito dos demais contratos, partilha de produção e contrato de serviços, né? A União não participa dos riscos exploratórios, tá, ok? Somente em caso de sucesso é que ela reembolsa os gastos, então está muito em linha com os outros dois contratos. Ela tem participação na atividade econômica, ou seja, o que a gente chama de jazida compartilhada, que é o reservatório, que avança para a área da União. A União participa, né? Uns dizem que diretamente, outros dizem indiretamente, mas o fato é que ela participa via uma autarquia ou uma empresa estatal, certo? Esse reembolso em óleo que a União faz para arcar com os custos de produção e todos os investimentos, ele tem um teto, ou seja, de 20% da produção do reservatório. O teto é 20% da produção do reservatório. Então, na prática, a depender da curva de produção, você carrega essa dívida, esse contas a receber por vários anos. E aí é uma discussão negocial a correção monetária ou não, que pode acarretar uma perda econômica absurda para o consórcio, para a empresa de petróleo. Ok? E por fim, retirada essa parcela, né, de reembolso da empresa petrolífera, o excedente ele é repassado para a União, que vai comercializá-lo. Então a União atua como um agente econômico, e não como fomentador de agente econômico, da atividade econômica, né? Por fim, como eu falei, esse é um estudo inicial, especificamente para que a gente possa colocá-lo em prática, né, com a efetividade dos contratos, com a aprovação dos contratos pela ANP, para que a gente possa efetivamente reconhecer isso nas demonstrações financeiras das empresas de petróleo. A gente precisa avançar um pouquinho mais, tá certo? Isso é um primeiro approach. E olhando para a literatura de petróleo, né, que no Brasil é quase que inexistente, no mundo é muito pouca, basicamente resumida Estados Unidos a meia dúzia de livros, né? O que eles tratam dos dois regimes contratuais, contrato de partilha e contrato de prestação de serviços, na prática essa resolução se assemelha aos dois. Ela possui característica dos dois. E aí, o avanço nesse estudo é o seguinte: bom, será que é isso mesmo? Será que a gente pode enquadrar na prática em cada tipo de contrato desse, vai ter um reflexo nas demonstrações financeiras, ou não? Ou a gente precisa esmiuçar um pouco mais a legislação, né? Ter opiniões legais a respeito dessa resolução, né? Dessa norma, e a gente tentar enquadrar, ou então criar uma metodologia própria de reconhecimento dessas reservas, né? Desse volume de óleo nas demonstrações das empresas. Dúvidas, sugestões, reclamações, por favor, meu contato está na apresentação, acho que a Mauri vai circular com vocês. Quem estiver no Rio de Janeiro semana que vem, eu os convido, é dia 27 lá na Rio Oil & Gas, tá certo? A gente vai falar sobre isso daí de novo. Bom, agradeço a atenção de todos, fico à disposição da professora Maísa. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Carlos pela excelente apresentação. Quando eu li o paper, né, eu achei assim, muito instigante, né, uma coisa assim, diferente, e a gente começa a pensar dos vários lados, né? Então, no primeiro momento, eu comecei a pensar exatamente naquela linha. Poxa, mas esse recurso está na mão do Estado, e o Estado não pode entregar na mão de qualquer um. Ele tem que selecionar
aquele que vai receber esse recurso para explorar, vai se beneficiar dele, vai ter um retorno para o Estado, né? E o Estado, como empresário, aí, ele teria que fazer o esforço para ter o maior retorno possível, né? Mas, na medida que você reflete um pouco mais sobre o texto, e principalmente agora na apresentação, a gente observa a dificuldade que o Estado impõe para que haja exploração, né? Para que o recurso possa ser explorado e o benefício possa ser revertido para a sociedade. Isso aqui é o fato, né? E aí eu fiquei aqui pensando nessas questões, né, que o contexto como um todo ele traz para a gente. A primeira questão que aparece é, será que o conceito de controle ele não resolve? Não resolve, né? Porque exatamente naquela figurinha que você coloca lá no começo, não tem fronteira, né? O recurso ele é livre, ele escoa, e, portanto, o que é meu, o que é seu, né? A outra questão a outra indagação aqui que eu fiz é assim, o Estado coloca toda essa dificuldade, mas quem entra, ele já não entra com uma bagagem técnica suficiente para saber que ele vai ter retorno? E, portanto, compensaria ele fazer o investimento, porque ele não vai ser ressarcido se não tiver sucesso, né? Então, quando ele entra, ele não tem condições de já saber que ali é um campo onde ele vai efetivamente poder explorar, que ele vai ter retorno? Boas perguntas. O grande ponto é que, como eu falei, a ciência de petróleo ela é complexa, né? Dentro da ciência de petróleo, a ciência de reservatório ela é mais complexa ainda. Porque a ciência de reservatório ela é extremamente dependente de conhecimento e tecnologia. Na verdade, você só sabe quanto você tem de reserva de petróleo. É um paradoxo. Você só sabe quanto tem de reserva de petróleo, volumes de barris, né? Quando você termina de produzir. São modelos matemáticos, geológicos e geofísicos extremamente complexos. Então, assim, a gente está sempre falando de estimativas, né? E, bom, o que faz mudar essa estimativa de volume, né? Conhecimento, capital humano que eu estou falando, geólogo, geofísico e engenheiro, ok? Tanto que os investimentos em pesquisa das empresas de petróleo são elevadíssimos, né? E tecnologia. Uma grande média mesmo mundial, a gente só consegue extrair. Bom, primeiro, a gente está escutando falar de petróleo vai acabar há quanto tempo? Não acaba, né? Pois é, porque em média a gente só extrai 30% do volume de óleo de um reservatório. Tecnologia e conhecimento corrente. Isso já foi muito pior, isso foi 10%, 5%. Então, o grande investimento das indústrias hoje é o que a gente chama de aumentar o fator de recuperação do reservatório. Sendo essa ciência extremamente dependente de estimativas, você no início da sua campanha exploratória, que a gente chama, você não tem condições de avaliar se o reservatório efetivamente avança para uma outra área, uma área vizinha. Você só começa a modelar melhor os seus modelos com a perfuração do primeiro poço. Com as informações de poço, de vazão, de óleo, enfim, e a perfuração de poços adicionais para você delimitar o reservatório que você consegue identificar. Então, no fato, a unitização e individualização de produção, ela vem muito depois, por exemplo, da aquisição da licença da área, né, do direito de explorar e produzir. Um outro ponto que é muito dependente tecnicamente, mas tem um fator negocial importantíssimo, quais são os critérios técnicos que vão determinar a parcela de volume que pertence a uma área, a parcela de volume que pertence a outra área? A gente tem dois grandes critérios, existem outros, tá? Até são critérios técnicos, mas existe um outro critério que é econômico, é você calcular o VPL do reservatório. Mas os dois principais que são negociados é o VOIP, que é o volume de óleo em place, ou seja, quanto eu tenho de óleo ali dentro, total. E o outro é o VREC, que é o volume de óleo recuperável, o quanto eu efetivamente consigo extrair de petróleo. Eu posso ter um volume de óleo onde 40% dele, o VOIP, que é o total, 40% dele esteja avançando para uma outra área,
Mas eu só consigo recuperar o volume que está localizado no outro extremo. Porque as condições do reservatório na outra área não são tão satisfatórias a ponto de você conseguir recuperar óleo da área vizinha. Então, é bem interessante. Outro ponto importante é o seguinte: o reservatório de petróleo não é um buraco, é uma rocha, com porosidade absurda, tá? Então, imagine uma pedra-pome, enterrem e bebam essa pedra-pome num galão de gasolina ou de óleo e enterrem. Isso é um reservatório de petróleo, tá? Acho que eu falei tanto que eu esqueci da tua segunda pergunta. Falei que era... Na verdade, você começou pela segunda, que era... Viu? Exatamente você saber previamente quanto você vai gastar ali, ou seja, qual é o potencial do poço, né? Ou do reservatório. Você está falando que não é possível. A primeira com relação ao controle, né? Perfeito, isso, ótimo. Essa é mais fácil. É como eu falei, na verdade é um casamento forçado, né? Então você tem um grupo de empresas de um lado, um grupo de empresas do outro, você forma um terceiro consórcio com todas essas empresas, especificamente para aquele reservatório. No nosso caso específico, quando eu avanço para uma área não licitada, para uma área da União, né, eu formo um consórcio com a União, representada pela PPSA, que é a estatal que faz a gestão dos contratos do pré-sal, da área estratégica do pré-sal, nem todo pré-sal, da área estratégica, ou com a ANP, que é o órgão regulador. Aí é que está o principal problema, porque eu tenho situações onde eu vou ter que formar, a União ela será representada pelo ente regulador. É como se vocês imaginassem uma associação contratual entre a Oi e a Anatel. A Oi e a Anatel formam um consórcio e vão explorar, por exemplo, banda larga. A gente está falando disso, né? O Canadá, por exemplo, ele resolve isso de forma muito fácil. É o que eu falei, ele estende a área licitada de forma a obter a incluir todo o reservatório no único regime. Eu, União, não quero agir como ente econômico. Isso é problema seu. Eu quero que você pague os tributos e tome conta do meio ambiente. Ponto. Aqui, além disso, a União quer interferir na operação. Tá? Esse é o grande problema. Com toda a agilidade que a gente conhece, né, que os entes estatais, os entes estatais de maneira geral, né, têm. Já que já está configurado esse cenário, qual é a sua percepção sobre o entendimento da União para não evoluir, para não migrar para o modelo canadense? Bom, Seria lógico. O grande problema é que o modelo canadense ele só tem um regime contratual, que é o de concessão, né? Nós temos mais de um. Para migrar para o modelo canadense, eu teria que escolher um dos dois ou três. Porque eu tinha esquecido de mencionar a seção onerosa, onde é só a Petrobras. Tá? Que é um regime de concessão, é um regime de concessão um pouquinho diferente. Então, nós temos vários regimes. Se você avança para uma área que não está dentro da área estratégica, ou seja, tem que ser por partilha, não teria problema algum, né? Você faz o dente e é um regime de concessão, por exemplo. Agora, nós temos casos onde nós avançamos, nós temos casos onde nós temos o mesmo reservatório, ele avança para 3 regimes: concessão, partilha de produção e área não licitada. Quer dizer, a área não licitada seria o 4º regime, né? Então, como é que eu vou tratar esse cara? Eu vou escolher um? Qual deles que eu escolho? Né? Eu tendo a escolher o mais oneroso para a empresa e o mais, olhando para o Brasil, né? E o que traz maior capacidade arrecadatória para o Estado. O IBP, o Instituto Brasileiro do Petróleo, ele está conduzindo uma série de estudos para regular, assim, na verdade, fazer melhorias, trazer melhorias a essa regulamentação e propor outros acréscimos aí ao tema, né, de individualização da produção, para que a gente possa destravar aqueles contratos. Okay? Destravar aqueles contratos e dar agilidade a outras situações que vão ocorrer. Né? Na verdade, a
cada vez mais que a nossa empresa fica madura, quanto mais licitações nós temos, menores são as áreas. Maior a probabilidade de termos casos de unitizações. Né? Então, assim, tem uma mudança de governo, a gente vê avanços, a gente vê que a gente consegue ter avanços aí nesse tema, porque os caras estão sensíveis ao volume de investimentos, a gente está falando ali de 27 contratos. Eu não estou falando de todo o potencial petrolífero do Brasil. São apenas 27 contratos. 27 contratos dão um acréscimo de 1,4 pontos percentuais no PIB. Né? Eu esqueci de colocar a expectativa de geração de empregos. Eu perdi esse dado ali, que eu não queria influenciar a opinião de vocês. Só com... Acho que grana influencia mais, né? Ok, muito bom. Gente, alguém gostaria de fazer uma questão? Enquanto o pessoal pensa mais um pouco, você tem uma preocupação em como fazer o reconhecimento das reservas, né? E esse contexto como um todo, ele mostra, antes do reconhecimento, um problema financeiro muito sério, né? Porque o Estado deixa de arrecadar, ao mesmo tempo que algumas empresas... Isso não é um negócio para pequena empresa, né? Então, a grande empresa, ela vai ter um grande investimento que pode não ter retorno, mas o Estado deixa de aproveitar oportunidades, né? Perfeitamente. Na verdade, o que está acontecendo com esse represamento de contratos, o Estado está represando a arrecadação de participações governamentais, royalties e participações especiais, né? Em algum momento, tudo isso será ajustado. Tem alguns contratos que eles estão em andamento, né? E vai ter um ajuste de contas depois. Outros estão parados. Tem daqueles 27, 2 estão em produção, por condições especiais liberalidade da ANP, pelo seu potencial de geração de receita, que é a área do BMS-11, que é o famoso campo de Lula, e BMS-9, que é Sapinhoá. Esses 2 representam aí, hoje, acho que estão representando aproximadamente 30% a 40% da produção da Petrobras. Né? E esses estão em processos de individualização da produção. Né? Existem acordos protocolados na ANP. A ANP ela deu uma solicitação especial para que se continue produzindo, mas em algum momento, né, quando os acordos eles forem efetivados, vai ter que haver esse ajuste de contas entre as empresas e o governo. Né? O que está travando esse acordo a homologação desses contratos, basicamente, né? A falta de política de comercialização do óleo pela União. Então, a União tem uma fração desse óleo, né, relativa ao percentual do reservatório que avança para a área dela, só que o próprio governo não regula como ele vai dispor desse óleo para o mercado. Como ele vai vender, que preços que ele vai se balizar, enfim, se ele vai contratar alguém para comercializar o petróleo, em que termos essa contratação vai se dar. Então, o próprio governo se prejudica. Exatamente. Então, assim, enfim, quando a gente explica isso pro gringo, o cara ele não consegue visualizar nessa dimensão. Ele diz, mas isso é incompreensível. É incompreensível. Aí eu estou aproveitando agora também para dividir angústias com vocês. Tá? Então, já que você falou em angústias, eu queria, independentemente como você tem um olhar técnico sobre o assunto, independentemente da questão estratégica ou não, qual que é o grau de sonho e pesadelo sobre o que foi apresentado para a sociedade nos últimos 10 anos sobre o pré-sal? Era sonho lá em 2007, 2008. A gente, por conta do sonho, nós deixamos de monetizar, deixamos o país, tá? De monetizar esse potencial absurdo que é o pré-sal brasileiro. Tá certo? Pra vocês terem uma ideia, é um assunto que está em voga, né? O mundo inteiro fala,
quando tem alguma mudança positiva, alguma sinalização de mudança positiva, o mercado todo se movimenta, com óleo a $40. Nós perdemos a chance de ganhar dinheiro com bônus de assinatura, que é o prêmio que as empresas pagam para tentar achar alguma coisa. Aquele dinheiro que vocês pagam para entrar na boate, esse é o bônus de assinatura. O show pode ser ruim, a música pode ser ruim, mas você já entrou e já pagou. Né? Então perdemos essa chance. E perdemos a chance de recolher tributos em cima dessa produção, que o volume de petróleo que temos no pré-sal é absurdo. Faz assim, basicamente, recursos comprovados aumentaram nossas reservas em 40%. Comprovados, o potencial de dobrar as reservas brasileiras. Tá? Então, assim, nós perdemos o bonde da história, porque o óleo não vai voltar a $100. Não vai. Tá? A gente está falando de um cenário onde vai entrar o Irã, né? Onde vai entrar... Estados Unidos com xisto. Estados Unidos com xisto está prejudicado por conta da baixa demanda mundial, então por isso que a China desacelerou, a economia mundial desacelerou da maneira tal, né, que faz com que os preços caiam. Você tem um aumento de oferta. Né? Além disso, vai ter a entrada do Irã, o produtor potencial absurdo de óleo. Então, assim, a gente vai ter, na verdade, a gente vai inundar de óleo e o preço não vai voltar a $100. Perdemos o bonde da história. Né? Perdemos o bonde da história, definitivamente. São costos. Mas ainda tem solução? Tem solução. Tem solução. Destravar, o primeiro passo foi importantíssimo. Né? Acabou com a obrigatoriedade da Petrobras. Você só gera emprego quando você entra no mercado local como operador do consórcio, ou seja, empresa líder. Tá? Você só gera emprego assim. Sendo não operador, é um mero escritório de contabilidade. Tudo é feito pelo operador. Para vocês terem uma ordem de grandeza, quando eu trabalhei 2 anos em Angola, eu era gerente financeiro da nossa unidade, nós fomos não operadores por 30 anos. Tinham 7 empregados, 3 deles motoristas. Não, calma. Deixa eu terminar o... Mas era por aí, era um para cada expatriado. Em um ano saímos de 70 para 90. Os mesmos... Não, aí foram 10 motoristas. Então, assim, para vocês terem uma ideia do potencial de geração de emprego que nós perdemos. Estaríamos numa situação difícil hoje? Estaríamos. Menos difícil. Tá? Enfim, tem solução? Tem solução. Vamos destravar a economia. Vamos permitir a entrada de investidores. Tá? É nítido e notório que o monopólio não faz bem para ninguém. O Brasil cresceu, a Petrobras cresceu quando o mercado foi aberto. Eu falo isso tranquilamente porque eu sou funcionário da Petrobras. Tem uns caras lá que, se escutarem isso, vão querer me matar. Tá? Estão transmitindo. Então eles vão me matar quando eu chegar no Rio. Vou deixar você aqui. Vocês estão falando com potencial defunto. Mas, enfim, isso estou falando de uma empresa que operou com estrutura de custos muito enxuta em 3 contratos. Essa é a minha pergunta. Em 3 contratos como operador. E na fase exploratória, onde o uso de capital humano é bem menor. Você usa muito mais recursos da sede. Tá? Porque a premissa é mobilização e desmobilização rápida. Não deu certo, volta todo mundo. Agora, projetos do tamanho de Lula, por exemplo, eu estou falando de projetos onde você vai ter que construir 18 plataformas de petróleo, cada uma custando, em média, de 800 a 1 bilhão de dólares. Um projeto. Sem os 3%. Líquido dos 3%. E sem o custo Brasil. Aproveitando que você está falando da questão de custos enxutos, então, porque assim, a gente como usuário da informação, a gente basicamente fica no que é basicamente a cobertura dessa, uma mídia mais ou menos especializada faz sobre, né? Tem uma outra linha que eu falo do sonho e pesadelo do pré-sal, que é o desfecho, né, dos contratos, partilha, exploração.
Mas tem uma coisa que fica muito latente na mídia, é a questão do custo de produção. O custo de produção é assim, eu gasto $60 para vender por 40. Isso é verdade? Depende da área. Existem áreas que são altamente rentáveis, outras não. Recentemente, a Brasil Energia, que é uma das especializadas, de publicações especializadas, o presidente da PPSA, ele falou que o pré-sal só é viável a $50 o barril. Né? Então ele matou todo o nosso potencial, né? Não é verdade. Isso é uma grande média. Você pega os atuais campos, esses 2 campos que eu citei o exemplo, né? Se não me engano, o custo total de extração, incluindo as participações governamentais, né, está em torno de $20, 20 e poucos dólares. Então, agora existem outras áreas que você vai ter um break-even a $60, $65. Depende da qualidade da área que você conseguiu prospectar. O que eu ouvi muito no início do pré-sal é que muitos especialistas falando que era muito difícil mensurar esse custo do pré-sal, né? Devido à própria profundidade. Então era muito difícil chegar nesse valor exato do custo, né? Boa observação. O que aconteceu no início? Isso que eu falei, o conhecimento humano, né, ele é fundamental na indústria. O primeiro poço, ele custou $300 milhões. Recentemente, os poços mais recentes estão saindo a $100 milhões. Então, perceba o ganho de produtividade devido ao quê? Ao conhecimento geológico da área. Qual era o grande problema antes? Você passava pela camada de sal, a camada de sal ela é extremamente volátil, ela se movimenta com muita facilidade. O que acontecia, o poço ele quebrava, ele rachava, ele tinha... perdi a palavra agora. Você tinha vazamento de fluidos ou entrada de fluidos para dentro do poço. O que acontecia? Tinha que reperfurar e recompletar, que a gente chama de colocar as paredes. Eles foram evoluindo no conceito. Então, assim, essa curva de aprendizado, hoje, ela reduziu em $200 milhões um poço. Né? Eles são muito mais caros que outros poços em pós-sal, que a gente chama, né? Que são as águas profundas ou rasas. Né? A gente fala de pré-sal, são as ultra profundas. Mas ainda assim, é o que eu falo, a produtividade desses poços ela é absurda. A produtividade média dos poços do pós-sal, que são as áreas mais maduras, é em torno de 10 mil barris. Do pré-sal, existem poços que chegam a produzir 50 mil barris. 50 mil barris por dia, $40 o barril. Antes era 100. Perdemos 10 anos. 10 anos, praticamente, discutindo o assunto, né? Professor, olha, devido ao adiantado da hora, eu agradeço imensamente as suas contribuições. É sempre bom ouvi-lo. Quando ele me submeteu ao artigo aqui, eu li, gostei bastante, e eu fui o avaliador lá, primeiro avaliador, e achei que saía um pouco do que a gente discute tradicionalmente, porque a ideia do nosso workshop é ter sempre sessões que produza conteúdo, produza valor agregado. As pessoas saem daqui com, aprendi uma coisa nova, conheci algo novo, né? E acho que é muito, muito bom. Se deixar, a gente vai ficar te explorando aqui por longo tempo, tá bom? Agradeço a professora Maísa, tá? Eu tenho aqui uma remuneração científica, a sua acho que só vem amanhã. Cadê o João Paulo? Ele aqui. Porque a sua, houve um pequeno acidente aqui, tá? Professora Maísa, eu não sei se a senhora degusta cervejas artesanais, mas a gente está fazendo essa primeira... Não, a dele está aqui, mas a dele eu vou entregar amanhã, porque ele vai estar aqui, né, conosco, tá? Vamos tirar uma foto.